Olá, sejam todos bem-vindos. Antes de iniciarmos a nossa 13ª aula do nosso curso de Direito Material e Direito Processual do Trabalho, que estamos a desenvolver em nosso canal do YouTube, gostaria de apresentar a vocês a nossa terceira obra publicada, que são os comentários à reforma trabalhista implementada pela Lei 13.467, de 13 de julho de 2017, e que veio a lume através da editora Juruá, estando à venda no site da mesma. Nesta obra você encontrará o mais amplo estudo sobre a reforma trabalhista, fruto de uma pesquisa incessante de meses e de nossa experiência como professor universitário, e que nos trouxe esta capacidade de, em 508 páginas, traduzir o que quis o legislador reformista com as informações que foram trazidas ao seio da consolidação das leis do trabalho pela reforma. Como temos visto nas nossas aulas, em verdade, a reforma trabalhista ela não trouxe muita coisa de novidade ao universo jurídico a que ela se propôs imiscuir. Este compêndio ele é importante pela sua capacidade de desenvolver os temas aqui propostos para todos os estudantes, aos operadores e aplicadores do direito, além dos mestrandos, doutorandos e especialistas, para a condução dos seus trabalhos de conclusão de curso, de teses e dissertações, que certamente estarão enriquecidas com o advento das páginas desse nosso livro. E para eles foi elaborado o texto. Ele também será de muita utilidade para aqueles bacharéis em Direito que estão em vias de se apresentarem à prova da Ordem dos Advogados do Brasil, já que grande parte dos temas de direito do trabalho cobrados pela comissão que elaborou o sistema está aqui contida nas páginas deste nosso novo livro. Espero que vocês aproveitem bastante das nossas ilações a respeito desta reforma nas páginas deste livro, e não deixem de adquiri-lo junto à editora Juruá antes que se esgote. Muito obrigado pela oportunidade. Espero que todos vocês gostem do que vão apreciar neste nosso novo volume. Partindo desta ponte, vamos iniciar, portanto, agora o nosso estudo a respeito do artigo 12 da Consolidação das Leis do Trabalho, que determina que os preceitos concernentes ao regime de seguro social são objeto de lei especial. O que implica dizer que esses preceitos relativos à seguridade social não estarão incertos no corpus da Consolidação das Leis do Trabalho e, portanto, deverão ser considerados
através de lei especial, que venha a regulamentar todas as fórmulas necessárias à apresentação da Previdência Social a todos os trabalhadores brasileiros. Esta lei especial nada mais é que o regulamento da Previdência Social, que veio a lume através do decreto número 3048, de 6 de maio de 1999, que arregimenta todas as normas relativas ao sistema de seguro social destinado aos trabalhadores e aos empregados brasileiros. E também, como também a todo cidadão que se enquadre nas normas ali estabelecidas pela Previdência Social, regulamentando tanto os casos de benefícios quanto os casos de contribuições e também aqueles casos de aposentadoria pelo tempo de serviço, por idade ou por tempo de contribuição. Toda a sistemática de assistência médica ao trabalhador e ao empregado brasileiro está nele contido e, portanto, vocês não vão encontrar nas páginas seletistas nenhuma menção, a não ser esta do artigo 12 que estamos a dissecar, a respeito de normas previdenciárias. Com relação a esse sistema, ele, através da criação do Sistema Único de Saúde, passou a ser implementado para a totalidade dos cidadãos brasileiros, que têm acesso a diversas modalidades de contribuição, mesmo que ele não esteja exercendo alguma atividade profissional naquele momento, como é o caso dos autônomos, das donas de casa e de outros modelos de participação no sistema previdenciário previstos neste regulamento. Desta forma, entendemos que toda a sistemática previdenciária nacional se encontra adstrita a esse regulamento e a consolidação das leis do trabalho, repitamos, não trata destas atividades nem deste regime de seguro social. Antes de encerrarmos, portanto, o nosso estudo a respeito da introdução da consolidação das leis do trabalho, que se materializa como última instância neste artigo 12, é importante que nós teçamos algumas considerações sobre o artigo 12A consolidado, porque esse artigo ele tem algumas nuances que merecem ser pesquisadas por nós neste momento. O artigo 12A da consolidação das leis do trabalho, ele versava sobre a possibilidade do empregador apresentar toda aquela documentação relativa à contratação e ao contrato individual do trabalho mantido com seus empregados através da forma eletrônica, não mais sendo necessário que o empregador mantivesse esses documentos na forma física, o que ocupava espaço e
por vezes, era polo de destruição pelo tempo desses mesmos acervos documentais. Esta condição trazida pelo artigo 12A é um reflexo da informatização do ambiente social brasileiro, que vem sendo tema recorrente em diversos anos seguidos e que traz a nós uma evolução importantíssima com relação à guarda de documentos ao longo do tempo. Inclusive, como nós já vimos em aulas nossas anteriores, esse tipo de informatização chegou até mesmo ao Poder Judiciário através dos processos judiciários eletrônicos que foram e estão, em alguns casos, a serem implementados em alguns locais e em outros já estão em desenvolvimento há bastante tempo, com muita capacidade, com muita certeza e como exemplo de uma evolução ímpar nas relações judiciais entre o cidadão e o poder judiciário a que eles se encontram adstritos. No caso do processo judiciário do trabalho, é inegável a importância da presença do processo judiciário eletrônico, que trouxe uma melhora de vida muito grande, não só ao cidadão que precisa se movimentar junto à Justiça do Trabalho para obter a garantia de seus direitos, como também para os aplicadores do direito e os operadores do direito, que não mais necessitam grandes deslocamentos que demandam perda de tempo para ir até as sedes físicas das varas do trabalho ou dos tribunais regionais ou mesmo do Tribunal Superior do Trabalho, que muitas das vezes, por questões até mesmo financeiras e temporais, se apresentavam como impeditivas à plena capacidade de atuação do profissional dentro do ambiente judiciário em que ele estava inserto. Com isso, o que aconteceu? A melhora nas relações processuais foi imensa, embora saibamos nós que ainda é passível de muita movimentação, de muito poderio das redes de internet e redes sociais para que o processo judiciário do trabalho atinja a sua plenitude na forma eletrônica. Mas avanços enormes já foram incrementados e outros temos certeza que ao longo do tempo irão vir a ser cristalizados, a tal ponto de nosso entendimento se manifestar no sentido de que não em longo prazo nós teremos o encerramento das atividades físicas no âmbito da Justiça Federal do Trabalho, que poderá ser movimentada totalmente de forma eletrônica, com enorme vantagem financeira para o sistema dos tribunais, das varas do trabalho e até mesmo do Tribunal Superior do Trabalho, que não precisarão mais manter a sistemática física com um grande número de funcionários, com prédios próprios ou alugados, com todo o aparato necessário para a imposição física
de uma audiência de instrução e julgamento, ou mesmo de movimentação cartorária dos processos. Enfim, tudo será virtual em um curto prazo de tempo, que infelizmente nós não poderemos aqui determinar quanto tempo levaria isso, mas temos a certeza de que isso ainda advirá para o benefício de todos, porque toda a movimentação processual será feita através de sistemas eletrônicos, em que não haverá mais gasto com pessoal, a não ser aquele pessoal que realmente participa das audiências e que estará trabalhando em sistema de home office, ou seja, dentro das suas próprias residências ou em locais que eles mesmos determinarem previamente para esse exercício profissional, bem como aos juízes e membros do Ministério Público e até as partes que poderão se agitar processualmente dentro de suas próprias limitações espaciais, sem que haja necessidade, por exemplo, de deslocamento de uma cidade para outra, de um estado para outro, e que fomentará de grande forma a presença do operador e do aplicador do direito naquela certeza de consecução da entrega jurisdicional necessária e pretendida pelas partes. Portanto, essa evolução do artigo 12A, ela virá a seu tempo. Ela só não permanece rígida no ambiente seletista porque ela veio a lume através de uma medida provisória de número 905, de 12 de novembro de 2019, e que perdeu a sua validade por ter sido revogada e, portanto, deixou de ter comandos sobre o ambiente jurídico trabalhista em que ela pretendia se inserir. Esta medida provisória, vamos recordar, porque todos nós sabemos das especificidades nela impressas, ela pretendia a implantação do chamado contrato de trabalho verde-amarelo, que tinha como pensamento de atuação ampliar o número de postos de trabalho, reduzindo ou mitigando os direitos e deveres tanto do empregador quanto do empregado na condução dos contratos individuais de trabalho. Nós nunca saberemos, por essa revogação da medida provisória número 905, se isso seria ou não uma atitude louvável e que daria os frutos necessários para que houvesse a condição de sucesso que esperavam os seus legisladores, porque ela foi revogada. Acreditamos nós que talvez não fosse tão motivo de sucesso, como também não foi a reforma trabalhista, como nós vimos em aulas anteriores, e que deixou a desejar em muitos e muitos aspectos, e que agrediu, por exemplo, a Carta Constitucional de 1988, e que, portanto, tem sido objeto de algumas ações de inconstitucionalidade junto ao Supremo Tribunal Federal e que tem
este órgão maior da justiça brasileira, acatado estes entendimentos de inconstitucionalidade a respeito da reforma trabalhista, e que temos certeza que algumas outras questões ainda vão ser interpeladas perante o Tribunal Magno para que se considere ou não a legalidade constitucional destas reformas. E, portanto, a gente não sabe como a gente até hoje, mesmo havendo já mais de 4 anos do implemento da reforma trabalhista, se a medida provisória 905 ela traria o sucesso que se pretendia. Vamos ficar na esperança de que talvez pudesse se materializar esse sucesso. Não saberemos, entretanto. É o que nós gostaríamos de informar a vocês nessa nossa aula de número 13 e aproveitamos a oportunidade para agradecer a visita de todos e pedir a vocês que se inscrevam no nosso canal e façam a apresentação de seus likes aos nossos vídeos para que nós possamos ampliar cada vez mais o nosso número de alunos e desenvolver a um maior número de pessoas possíveis a nossa difusão do conhecimento a respeito da temática trabalhista àqueles que sobre ela têm interesse de conhecer. Muito obrigado a todos.